Eu sou a Mística. E eu sou o Paladino. E hoje nós vamos trazer um vídeo de top 5 × 2 de Game of Thrones. Bom, pessoal, vocês notam que a minha altura e a do Paladino é bem diferente, então eu vou subir aqui num degrauzinho pra gente poder conversar direito, tá? Antes de tudo, vamos entender do que se trata esse vídeo. Top 5 × 2 nada mais é do que uma modernização do top 10. Aonde nós dois, que somos os protagonistas do canal, vamos dividir um top 10 de uma forma divertida, diferente, original, como vocês preferirem. Como é que vai funcionar? Nós vamos sempre entrar numa decisão antes de... aquele tema é prioritário para quem? Quem que começou, quem tem o maior interesse, enfim. O tema de hoje, por exemplo, Game of Thrones, como foi uma série que eu comecei pra gente assistir, embora hoje eu diria que nós dois gostamos equivalente, eu vou ter a prioridade. O que que isso significa? Eu escolhi os personagens antes dela. Então, na verdade, vão ser 2 top 5 entrelaçados sem repetir personagens. Para entender, para simplificar, se eu escolher o meu primeiro, ela não pode mais escolher ele em hipótese nenhuma no ranking dela. E aí ela vai poder escolher o primeiro dela. Eu não posso mais escolher esse primeiro dela em posição nenhuma. Se ele ia ser meu segundo, ele não vai mais poder ser. Mas aí o meu segundo também tem prioridade sobre o segundo dela e assim sequencialmente. Isso no caso deste vídeo, pode ser que em outros do futuro daí a vantagem seja dela e aí vai ser o oposto, obviamente. Então, como o Paladino acabou de explicar, os meus são os que têm a prioridade menor, então eu vou começar explicando o meu número 5, depois ele vai explicar o número 5 dele, e assim sucessivamente até chegar no top, que seria quase que um top de nós dois, o top do top 10 mesmo, que vai ser dele, já que a prioridade desse vídeo específico é do Paladino. Pessoal, se vocês não estão em dia com o seriado, nós não vamos trazer nenhum spoiler, mas pode ser que a gente deixe aqui diquinhas suaves do que pode estar acontecendo, então tentem desconsiderar algumas coisas para não ser spoiler para vocês. Não fiquem raciocinando muito em cima, não busquem mais informações na internet. A minha escolha para a 5ª posição é uma personagem que tem características muito fortes, e não só as características, ela é uma personagem forte, uma guerreira, e ela tem uma personalidade incrível também. Ela sempre foi muito honrada, sempre foi forte, destemida. Ela luta melhor que muito homem. E olha que eu tô considerando um mundo onde quase todos os homens acabam sendo guerreiros, que é o Westeros, né? Ela iniciou servindo Rhaenyra Baratheon e como uma fiel cavaleira, depois da sua morte, foi em busca de vingança, mesmo sem saber quem tinha matado ele. Claro, que ali não tinha como saber mesmo. Nessa busca, ela acabou por conhecer a Catelyn Stark e passou a servir, então, a Catelyn. O último pedido da Lady Stark para Brienne foi que cuidasse das suas 2 filhas, que todo mundo conhece, a Sansa e a Arya, e essa é uma tarefa que ela desempenha sem falhas até agora. Tudo que a Brienne faz, ela faz com paixão, inclusive essa tarefa de defender as pessoas. Realmente é uma cavaleira no melhor e no mais literal sentido da palavra, e das boas. Ela não é uma personagem de destaque, embora tenha sido já há algum tempo atrás, e talvez nem seja das mais queridas, mas as atitudes dela trouxeram ela pra minha lista e com certeza é uma personagem que vai me fazer chorar muito se ela morrer. Porque a gente sabe que em Westeros também não dá pra gente se pegar muito, né? Uma frase que ela disse que define muito bem e é forte como ela mesma. Toda a minha vida, homens como você zombaram de mim. E toda a minha vida eu estive derrubando homens como você na poeira. Bom, dito então o 5º personagem delas, vamos pro meu 5º personagem. Na verdade, minha 5ª personagem aqui é uma mulher. Olenna Tyrell. Na minha concepção, a gente já começa detonando, porque essa personagem, desde a primeira aparição, ela já mostrou aquilo tudo que eu adoro. Eu amo personagens inteligentes e determinados, e essa personagem em específico manteve todos os demais personagens sempre na palma da mão, tanto que ela é conhecida como a Rainha dos Espinhos. Mesmo quando ela estava entre as cobras mais venenosas de Westeros, a dominância dela era muito clara, ela sempre conseguiu se sobressair. Sua habilidade em manipular situações desfavoráveis, sempre revertendo resultados e saindo em vantagem, era uma característica
claramente que foi herdada pela neta dela, que apareceu até num certo ponto com mais evidência, e é algo que me fascinou. Aquele jogo de estou no meio das cobras, mas articulo elas, era fantástico, porque elas claramente não eram pessoas más, mas mesmo assim elas sabiam lidar com as pessoas más muito bem. Ela não podia ser chamada de boazinha, né? Boazinha ela não era, nunca foi. Mas com certeza, como eu já disse, ela não era má. Principalmente se a gente considerar o Westeros, aí então ela é uma santa, né? Ela briga sempre pelos interesses dela e briga pela família dela com dignidade. Ela só apela para esses métodos infames quando não tem mais outro meio, assim como ela realmente acha, ó, é assim que tem que ser. E a gente pode lembrar por aqui de um certo risinho, né, que sentiu isso aí na pele. Espero não tá dando nenhum spoiler aí pra galera. Ah, mas esse é um spoiler tão antigo que também não dá nem pra chamar de spoiler mais, né? Não, não é tão antigo não. Na verdade ela só confirmou agora recentemente. Ah, mas todo mundo já sabia. De qualquer forma, vamos então pro meu quarto lugar da lista, que é a Lyanna Mormont. A Lyanna tem vários motivos pra estar na minha lista. Governar, ainda que só uma região em Westeros, é uma tarefa para poucos homens feitos, quem dirá uma garotinha. Por mais que na época as pessoas fossem consideradas adultas muito antes do que se considera hoje, inclusive em termos de casamento e principalmente para mulheres, ainda assim ela é jovem. É inegável que perto dos outros personagens ela tem muito pouca idade. Apesar dessa idade baixa, a Lyanna tem uma sabedoria ímpar. Ela faz comentários certos, nas horas certas, tem raciocínios lógicos muito bons e as opiniões e atos dela são pensados, não são coisas que ela faz por impulso. Ela não é nem um pouco impulsiva, pelo contrário. Eu não concordo com ela em 100% das vezes, claro, inclusive houve uma situação muito recente onde eu não concordei. Mas ela tem citações, sim, no plural, muito épicas ao meu ver. E antes do Paladino passar pro quarto lugar da lista dele, eu quero deixar aqui uma das minhas frases preferidas, que me arrepia só de lembrar da hora que ela falou. Não reconhecemos outro rei senão o rei do norte, cujo nome é Stark. Eu não me importo se é um bastardo. O sangue de Ned Stark corre em suas veias. Ele é meu rei a partir desse dia até seu último dia. O meu quarto colocado... Tenho certeza que muita gente não vai concordar, imagino que outros sim, é o Sandor, o cão de caça Clegane. Acho que é assim que se fala. Em um universo tão vasto de personagens, incluindo muitos em geral, né, que são muito mais adorados que ele, aposto que a minha escolha pega vocês até de surpresa. Mas, em minha defesa eu digo, me escutem, pois os meus motivos são muito bons. Pelo menos para mim. No início, como muitos aí, eu odiava ele, detestava. Era a imagem horrível. Ele parecia um brucutu, uma criatura quase que não raciocinava, tipo um ogro que só caminha, que serve um dos seres mais desprezíveis que já foi criado pela ficção. Lembrando de novo do reizinho nojento, né? Mas a cada episódio, essa primeira impressão foi se mostrando mais falha. Ele fazia o que era ordenado, sim. Talvez por não ter outra escolha, ou porque era aquilo que ele aprendeu a fazer. Mas no momento em que ele passou a agir por si, que ele criou coragem e começou a agir sozinho, se vocês observarem, ele passou a proteger as pessoas, mesmo com aquela imagem sisuda e carrancuda. Ele salvou as filhas do Ned Stark, sem receber nada. Ele não recebeu nada, ele fez isso porque ele quis. Pelo contrário, em vez de receber alguma coisa, ele perdeu aquela proteção que ele tinha ali dos Lannister, né? Pra mim é simples, ele se faz de durão, é um excelente guerreiro, isso é muito claro, e tem nervos de aço, pelo menos de forma externa, né? Mas ele mostra picos de bondade, que tem que ser olhados com uma certa atenção, porque nem sempre são claros, mas se você pegar os detalhes você consegue ver isso. Como por exemplo, quando ele se comoveu para aquele senhor e a sua filha que morreram, que ele, apesar de mostrar que não estava nem aí, visivelmente se importou muito com aquilo. Em resumo, é um guerreiro poderoso com uma índole bondosa. Esse é o tipo de personagem que eu amo, e para mim a quarta posição é dele. O meu terceiro lugar, eu cheguei a ficar na dúvida se eu não colocava em segundo, porque é uma personagem que eu amo demais, que eu aprendi a amar, na verdade, que é a Arya Stark.
se nós fizermos uma viagem no tempo lá pra primeira, segunda ou até terceira temporada, essa personagem sequer apareceria na minha lista. A Arya era uma garotinha sem sal, sem empolgação, sem nada de bom, nada de ruim, sem nada na verdade. Ela não se destacava, simplesmente era só mais uma personagem. No entanto, conforme a trama foi se desenrolando, ela acabou se mostrando uma das mais ardilosas personagens. Ela age de forma camuflada, nas sombras. Quando o inimigo enxerga ela, já é tarde demais. E o que mais me fascina nessa evolução toda da Arya é justamente o desenvolvimento que ela teve. Todos os passos que ela deu, tudo que ela teve que passar e todo o planejamento para chegar onde ela está agora. Planejamento sim, porque agora, olhando para trás, a gente consegue perceber que ela está chegando onde ela se propôs a chegar. Já faz tempo que ela está engajada na causa dela, montando cada pecinha do quebra-cabeça com calma e com esperteza. A Arya é um lobo poderoso, não daqueles que atacam em alcateia, daqueles que espreitam e esperam o momento perfeito para desferir um golpe fatal e certeiro nos seus inimigos. Essa garotinha me conquistou muito, a ponto de ser hoje uma das minhas personagens preferidas, mesmo não gostando dela nem um pouquinho no início. A citação dela que eu mais gosto é: enquanto houver um lobo vivo, as ovelhas não estarão seguras. É muito bom mesmo. Vamos lá então para o meu terceiro colocado. Outro que deve surpreender. É o... Pelo nome talvez vocês nem vão saber quem é. Brynden Tully, eu acho que é assim que se fala. O peixe negro. Aí vocês devem saber de quem eu estou falando. Mas a minha opinião é bem simples. Ele só deve surpreender porque ele é muito mal aproveitado na série. A verdade é que ele é uma lenda, tanto como guerreiro quanto em termos de honra. Ele tem uma afinidade muito forte com crianças, que fica muito claro nos livros, lá na época em que ele cuida das sobrinhas. Ele sobreviveu a vários atentados potencialmente fatais, como o Casamento Vermelho, por exemplo. Nem precisaria de mais nenhum. E ele até abandonou o posto de guarda do portão, que é uma honraria do ninho gigante, só para apoiar a família dele. Lá quando o Robb Stark se rebela contra os Lannister lá na capital, porque eles mataram o Ned Stark, o ninho não queria se envolver. E ele lá do portão diz: não, eu vou apoiar minha família, já que vocês não estão comigo, eu também não estou com vocês. E foi daí para Riverrun para poder então apoiar o Rei do Norte. Fora esses detalhes, nos livros também fica muito claro que ele era um guerreiro assim excepcional, a nível épico, do tipo que se ele puxasse a espada dele você já estava morto. Tanto que quando ele se apresenta, mesmo na série, se vocês forem lembrar, todo mundo: esse é o peixe negro? Isso tem um porquê, só que na série não fica tão claro. E ainda tem mais. Aqui vai o momento previsão paladino. Escrevam o que eu digo. Ele ainda vai voltar e vai fazer alguma coisa épica, porque ele não morreu em Riverrun. Pelo menos eu tenho praticamente certeza que não. Isso é algo que eu acho que todos concordamos, né? Peixe negro não está morto. Pronto. No meu segundo lugar, entramos no terreno do clichê. E muito clichê. Eu sei que era esperado demais que esse personagem aparecesse nessa lista. Mas fazer o quê? Ele é bem construído, muito bom, merece aparecer aqui. O Jon é o tipo de cara que nasceu pra liderar. Por mais que ele dê a entender que não gosta, que faz só o que é necessário, de preferência por um período limitado, ele tem muito mais disso em si do que ele mesmo imagina. O Jon foi criado como um bastardo, tendo que passar por muitas situações pra lá de desagradáveis, mas nem por isso deixou de amar e defender a sua família, que é a coisa que ele faz até hoje. Assim como a família, ele defende também os seus ideais. Ele confia em quem pode confiar, é seguro, é corajoso. Bom, um cara que morre, volta e continua lutando, um cara que conhece os vagantes brancos e se preocupa em combatê-los, definitivamente não é um cara covarde. Eu não sei se... acho que eu ia sair correndo, ia tentar, sei lá, mudar de continente, mudar de mundo, construir um foguete, mas não ia querer combater aqueles caras não. Sabemos que ele não é um Stark, né, pessoal? Todo mundo sabe exatamente quem ele é, não é mesmo? Eu tô na expectativa de quando a sua real origem vai se revelar e o que vai acontecer depois quando essa informação for de conhecimento de todos. Uma citação muito legal dele e corajosa: milhares de homens não precisam morrer, apenas um de nós. Vamos acabar com isso da maneira antiga, você contra mim. Fica claro aqui que o Jon não estava na minha lista, pelo menos não estava aí até esse momento. Na verdade ela me roubou, ele ia ser o meu quarto.
Mas só um detalhe, eu acho sim que ele é um Stark, afinal de contas a Lyanna também era um Stark. Só que ele é uma coisa mais épica no fim da história. Bom, já que é pra ser clichê, agora até eu vou ter que entrar nos clichês, porque não tem mais como não ser. Os dois toques ali, não tem como sair daí. Com certeza esse é um personagem muito mais esperado do que os outros que eu falei, talvez não que a Olenna, que aparecesse nessa lista. Trata-se de Ned Stark, mas na minha opinião não tinha como deixar ele de fora. O Ned, ele me empolga com seu senso de justiça, aquela questão, eu vou fazer o que é correto, mesmo que custe a minha vida, me atrai de uma forma gigante. É o tipo de coisa que eu faria se eu tivesse a chance, pelo menos na minha cabeça, é assim que eu imagino a situação. Ele possui uma honra inabalável, que é outra coisa que eu adoro. Ele zela pela família dele, acima até do que dá honra, se vocês lembrarem o momento que ele é decapitado. Ele zela tanto a família, que em outro momento também ele sacrifica a honra dele pela família. Quando ele jura algo para a irmã dele, se passa por traidor, mas mesmo assim defende e cuida daquilo conforme a irmã pediu para ele. Hoje não é surpresa para ninguém do que eu estou falando, né? Mas eu não vou dizer tão explicitamente, vai que alguém ainda não assistiu até ali. É um personagem que ele se sacrifica não só pela família, mas pelos outros, principalmente por quem ama, né? Ele possui uma enorme força, isso também fica muito claro. Honrado e justo. Não tinha como não estar aqui. Tudo que eu vi, coisas que são as principais características que eu enxergo no personagem. A única razão pela qual ele não está em primeiro lugar, o único motivo que faz ele, para mim, perder pro posto de primeiro, é que ele é muito ingênuo. E quando eu digo que ele é muito ingênuo, é porque ele confiava claramente em muitas pessoas, acreditando que elas tinham as mesmas características que ele mesmo. E isso foi o que desencadeou a morte dele. Ele morreu por culpa de acreditar nos outros. E ele perdeu filhos por isso. E ele causou um sofrimento enorme em todo o norte por isso. Se ele fosse menos ingênuo, ele seria perfeito na minha concepção e teria dado um rumo totalmente diferente a Game of Thrones. Já é minha vez de novo. Minha última personagem desse vídeo. E pronto. Agora sim eu entrei no clichêzão total. Paciência, é a minha personagem preferida mesmo. Como é de muita gente, imagino. Mas vamos aos meus motivos. Assim como Jon, a Daenerys tem um talento natural para liderança, mas diferente dele, ela abraça e aprecia esse talento. Ela faz o melhor uso dele possível. Ela é uma personagem de vários títulos e eu tenho certeza que ela merece cada um deles. Diplomática, interessada em realmente proteger os inocentes, mas implacável com os vilões ou com aqueles que deliberadamente prejudicam os outros. Essas são características fantásticas dela. Ela também passou por maus bocados, teria muitos motivos e com certeza poder para ser uma das mais fortes, se não a mais forte das vilãs. Só que a personalidade dela não é essa. Em essência, Daenerys é uma pessoa extremamente bondosa, que deseja o trono de ferro, que diga-se de passagem é dela por direito, com reais intenções de promover a paz e a justiça. E eu torço para que ela consiga. Uma das muitas frases legais dela. Lannister, Baratheon, Stark, Tyrell, todos eles são apenas raios de uma roda. Esse está em cima, depois aquele está em cima e assim por diante. Ela gira, esmagando aqueles que estão no chão. Eu não vou parar a roda, eu vou quebrar a roda. E agora eu deixo vocês com o Paladino em primeiro lugar dele, mas antes eu quero fazer um comentário. O primeiro lugar dele estava com certeza na minha lista. Eu diria que até em segundo da minha lista. Mas, como a prioridade era dele, né? Dessa vez, a vantagem foi dele e não tive o que fazer. O nosso grande vencedor, então, o personagem decidido como o épico dos épicos, dada a minha prioridade, né? O meu primeiro colocado é ele, o duende, Tyrion Lannister. Quem diria, um Lannister, o personagem favorito do Valguy. Vamos lá, se vocês somarem tudo que eu falei que gosto dos outros personagens, talvez só não a força física, vocês vão ver qual é o resultado, qual é o personagem que pipoca. É o Tyrion, não tem erro, é ele. Extremamente inteligente e um estrategista nato. Provavelmente ele é o único que faria frente a um duelo mental com o Olenna. É honrado,
apesar da família na qual ele nasceu. Afinal, quantos homens naquela época não se aproveitariam da Sansa quando casaram? Vocês pararam para pensar nisso? Ele não tirou proveito da situação, ele não aproveitou aquilo para nenhum benefício próprio. E mesmo ele sendo tarado, que nem a gente sabe que ele é, né? Quantas vezes ele tentou levar justiça onde não havia? Inclusive dando um tapa na cara do reizinho insuportável quando achou que alguma coisa que ele fez foi muito absurdo. Por justiça ele chegou a enfrentar um rei. E o ponto-chave, de inocente ele não tem nada. Ele sabe reagir e antecipar situações muito complicadas, agindo como é necessário para fazer o certo e para sobreviver. Ou seja, aí é que ele ganha do Ned Stark. Apesar dele ser correto, dele estar tentando fazer o que é certo e o que é justo, ele também não é bobo, ele consegue perceber, aquele ele está fazendo isso, aquele ele está fazendo assim, e ele consegue entrar nessa roda e fazer com que ela vá pro lado que ele quer. Afinal de contas, um cara que consegue sair da situação de escravo para se tornar o braço direito da Rainha dos Dragões, que sai vivo de uma condenação de regicídio, após matar o principal articulador dessa prisão, que nada mais nada menos era o pai dele, e que se esforça para que a justiça seja feita, respeitando as pessoas vulneráveis do caminho, ou seja, não atropelando os coitadinhos, é alguém que conquista a minha admiração no nível máximo. A única coisa que faltava é ele ser um guerreiro tão bom como o Jaime, por exemplo. Mas aí ele seria perfeito, aí não teria nem mais competição. E ele também não consegue isso por uma dificuldade física, não é nenhuma questão dele não treinar o suficiente ou dele não ter persistência suficiente, é uma questão física. E ele lutou. Exato. Ele lutou e conseguiu sair vivo ali no meio da confusão ainda, né? Claro, é o que eu disse, ele não tem aquela habilidade toda, também não é inútil, né? Então, esse tipo de coisa só fecha a gama dele. Vou voltar pra minha estatura normal pra dar tchau pra vocês. Esse é o primeiro top 5 × 2, esperamos que de muitos. Na verdade, tudo depende da receptividade de vocês, tanto com a história do Game of Thrones quanto o top 5 × 2. A gente sempre tenta medir o que está dando certo para tentar levar o canal a ter mais daquele conteúdo. Inclusive nós já temos outros vídeos planejados de top 5 × 2. Esperamos que vocês tenham gostado muito desse formato, já que nós somos dois, então em vez de trazer um top 10 comum, trazer as opiniões de nós dois inseridos em uma única lista. Não esqueçam de deixar dicas aqui, digam o que vocês querem, personagens, séries, enfim, é com vocês, vocês mandam aqui, digam assim, o que vocês querem assistir, que tipo de top 5 × 2 vocês querem, nesse nosso micro duelo aqui. E tá valendo qualquer coisa, pessoal, tá valendo animes, séries, filmes, jogos, personagens, enfim, vocês podem trazer várias sugestões de temas aqui pra nós e a gente, dentro do nosso possível, dentro do nosso conhecimento, vai trazer os vídeos pra vocês. Se você gostou deste vídeo, encarna um dragão e chamusca esse like. Muito obrigada por terem assistido. Quer ser um desbravador? Então se inscreve aqui embaixo e não perde mais nenhuma aventura. Até o próximo tesouro. Esse baú está sendo fechado. Tchau! Valeu!